Muito bem, estamos na nossa quarta aula sobre a contribuição cristã, o modo bíblico de se contribuir na obra de Deus, o modo neotestamentário na nova aliança em Cristo Jesus. Eu tenho diversos versículos aqui para compartilhar com vocês. Na nossa aula anterior, nós vimos os versículos a respeito disso no livro de Atos dos Apóstolos e nos Evangelhos, né? E agora nós vamos entrar nas epístolas. Vamos ver o que as epístolas dizem a respeito da contribuição cristã. E dizem muita coisa, mas é tanta coisa mesmo, que se eu fosse ler aqui, texto por texto, nós gastaríamos um tempo enorme, nós teríamos uma aula de 3 horas. Então, para que isso não aconteça, eu vou aqui mostrar os textos aqui no telão. Se você já quiser anotar, né, com uma caneta, você já anote esses textos. E se você não quiser, não tem problema, porque nós vamos depois também colocar na internet toda essa apostila que eu estou aqui preparando. Não é algo pronto, não é algo que se encontre na internet. Eu não achei nada parecido, não encontrei nada parecido. E é um assunto tão vasto, irmãos. Quanto mais eu me aprofundo nele, mais eu vejo o quanto ele é profundo. Agora mesmo, por exemplo, eu estava justamente passando do texto em Word para o PowerPoint, para que vocês pudessem ter aqui no telão os versículos, e me lembrei de algo muito importante, que não está aqui para a aula de hoje. Algo muito importante, então vai ter que ficar para uma aula futura. Então é um assunto que quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente percebe o quanto ele é profundo. A gente não atinge o fundo desse assunto, entende, irmãos? Ontem, a minha família sabe disso, o missionário Reginaldo que está lá em casa também. Eu passei o dia todo aqui na igreja. O William também sabe, porque o William veio aqui, viu meu carro aqui, estava com a porta aberta, irmãos. E ele bateu, foi justamente na hora que eu estava aqui dentro, mexendo aqui no computador. Só pode ter sido nesse horário. E era para me avisar que estava com a porta aberta, mas ele foi lá, fechou a porta, graças a Deus. E graças a Deus está tudo em ordem, né? Também não tem nada para roubar, ninguém também quer levar aquele carro. Então, meus irmãos, mas os anjos guardam, né, meu irmão? É isso aí. E Deus usa irmãos como o William aí para abençoar. Eu passei o dia todo aqui, irmão. Saí daqui de noite, de manhã, aí fui almoçar, voltei preparando a aula de hoje, que já estava metade dela preparada. E a outra metade me tomou o dia inteiro de estudo da palavra. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é algo bastante estudado, não é? E uma coisa interessante que eu queria passar para vocês é que eu não estou partindo de um pressuposto e procurando argumentos bíblicos. É exatamente o contrário. Eu estou procurando todos os textos bíblicos que tratam do assunto e, analisando esses textos, eu chego a uma conclusão. Amém, queridos? Então é desta maneira. Muito bem. Para que nós tenhamos um texto inicial, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 25. Romanos, capítulo 15, versículo 25, nos diz assim: Mas agora estou de partida para Jerusalém. Estou quem? Paulo escreveu a epístola. A serviço dos santos. Que ninguém pense que santos são apenas os apóstolos, né? Paulo chama de santos todos aqueles que se converteram a Cristo. Amém, irmãos? Todos os convertidos a Cristo são chamados de santos nas Escrituras. Eles não são chamados de pecadores. Pecadores são os que praticam o pecado. São os que fazem do pecado uma prática. Compreendem, irmãos? Nós éramos praticantes do pecado. Agora nós procuramos andar no caminho que é o caminho apertado da salvação,
que é a santidade que nós encontramos em Cristo Jesus. Amém? O Senhor nos dá possibilidade, por meio do seu Espírito Santo, que nos é dado gratuitamente pela sua graça, se nós pedirmos, se nós buscarmos, para que andemos em santidade todos os dias da nossa vida. Agora, eventualmente pecamos, não porque queremos, mas porque às vezes não vigiamos o bastante, não oramos o bastante, não estamos cheios do Espírito Santo como deveríamos. Aí nesses momentos nós acabamos pecando. Mas nós somos chamados pelas Escrituras de santos. Claro, quem insiste em ver televisão, esse não pode ser chamado de santo, né? Ele gosta de se melecar com o pecado. Então, é uma coisa que demorou para eu compreender, irmãos, mas finalmente eu entendi. E tem sido a causa. Hoje mesmo eu escutei um vídeo de um pastor que é amigo meu, e ele colocou um vídeo sobre a glória de Deus, questionando por que a glória de Deus não se manifesta nos cultos. Por que os cultos não têm mais, né, a presença de Deus palpável? E ele falou, nós temos que buscar essa glória. Não adianta buscar essa glória. Se você não renunciar aquilo que tem entristecido o Espírito Santo e afastado a presença dele dos cultos, não adianta nada, porque o Senhor detesta hipocrisia. Então, se você passa a semana se melecando com o pecado, e depois vem domingo querer ver a glória de Deus, não tem glória de Deus para você. Não tem. Então, eu estou aqui empenhado nisso, em nós buscarmos santificação, para que vejamos novamente a glória de Deus no nosso meio, irmãos. E eu espero que você também sonhe comigo e faça também a sua parte, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, esse é o primeiro texto, né? Benefício dos, aqui continuando a leitura, a serviço dos santos. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta, então está falando de arrecadação financeira, em benefício dos pobres dentre os santos. Opa, então tem santo pobre, né? Tem santo pobre, e é santo, é cheio do Espírito Santo, mas é pobre. Interessante, né? Porque hoje em dia tem uma teologia que diz que se a pessoa é de Deus, ela não pode ser pobre. Em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Por quê? Se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. O Senhor Jesus mesmo disse, a salvação vem dos judeus, começando por ele, Jesus Cristo, que também, enquanto homem, né, o Nazareno, foi judeu, nascido de Maria, judia também. Então, a salvação vem dos judeus, depois vieram os apóstolos, todos os 12 judeus também, os primeiros cristãos judeus também. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, eles estão passando necessidade, ou pelo menos alguns deles. Então é justo, é coerente, que aqueles que são servidos por eles dos bens espirituais, os retribuam com bens materiais. Compreendem, irmãos? Então é do que Paulo está falando aqui. Ajudar aqueles que levaram para eles o evangelho da salvação e que naquele momento estavam passando por necessidades. Muito bem, esse é o primeiro texto. Os próximos eu só vou mencionar aqui a referência, e vou pedir que o meu filho, que está aí no controle aí do computador, coloque aqui. O segundo texto é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vejam como é um texto grande. Não vamos ler tudo isso aqui, tá? Mas você pode depois examinar em casa com calma. Se você quiser, já anote a caneta, tá? Outro texto, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Outro texto, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Todos os textos estão passando aqui. Nós vamos mencioná-los na aula, vamos mencionar todos esses textos. Por isso que eu não vou fazer a leitura completa deles aqui agora, mas você pode ler todo o texto em casa, ok? Aqui é 2 Coríntios 8, de 1 a 4. O próximo também é em 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 11 a 15.
Em seguida temos 2 Coríntios 8 ainda, versículos de 18 a 21. Depois desse temos ainda um bem grande e muito instrutivo, que inclusive é o principal texto nas epístolas sobre a coleta, que é 2 Coríntios capítulo 9, versículos de 1 a 14. Vejam como é um texto enorme, irmãos. Se nós fôssemos parar para ler isso aqui, nós íamos gastar 1 hora de aula só na leitura desses textos. Depois vem outro texto, 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 7 a 9. Depois mais um texto, Gálatas, capítulo 6, versículos de 6 a 10. E esse é um texto interessante, porque ele menciona que nós devemos primeiramente ajudar os domésticos da fé. Então, uma pessoa vem nos pedir ajuda, mas há pessoas da igreja precisando de ajuda. Qual é a prioridade? Os irmãos em Cristo, os irmãos da igreja, amém? Não estou dizendo que não devemos ajudar as pessoas de fora, mas a prioridade são os irmãos em Cristo. Prosseguindo, Filipenses capítulo 2, versículos 29 a 30. Depois temos mais um texto enorme também na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 a 20. Paulo está aí agradecendo a contribuição que ele recebeu. Tem gente que pensa que Paulo não foi assalariado por algumas igrejas. Ele foi. Ele não aceitou a ajuda das igrejas que eram apegadas ao dinheiro e que desconfiariam que ele estivesse anunciando o evangelho por interesse. Dessas igrejas ele não recebeu ajuda, mas ele era ajudado por outras igrejas de longe, como missionário. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 9, é mais um texto. Todos esses textos eu examinei um por um, então aí você entende por que dá tanto trabalho preparar uma aula como essa. Outro texto, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 12 a 13. Esse é bem pequenininho, são só 2 versículos. Mais um texto um pouco maior, 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 a 10. E finalmente o último texto, 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Como é o último texto, então eu vou lê-lo aqui. E esses textos foram na ordem, né? Não sei se você percebeu, nós colocamos na ordem dos livros para que ficasse mais fácil de se encontrar na Bíblia, para você não ficar indo para frente, depois para trás, para frente, para trás. Então foi tudo na ordem em que os livros estão na Bíblia, no caso as epístolas, né? 1 Timóteo 5,17 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Bem? Só para a gente fechar, lendo também aqui o texto bíblico. Vamos primeiramente, com base nestes textos aqui, e acrescentando também, quando necessário, alguma coisa de outras partes das Escrituras, como o livro de Atos ou Evangelhos, enfim, no Novo Testamento, qual a finalidade da contribuição cristã? Para que se destina? Ou seja, o dinheiro é recolhido, mas ele é recolhido para quê? Com qual propósito? Qual é o propósito da nossa contribuição? Para onde vai o dinheiro que nós contribuímos? Eu tenho evitado a palavra ofertamos, porque examinando o Novo Testamento eu não descubro essa palavra como uma palavra voltada para essa contribuição. A palavra ofertar dizia respeito ao Antigo Testamento. O termo bíblico mesmo é coleta, donativo, contribuição. Esse é o termo neotestamentário para o que nós fazemos quando estamos ajudando a obra de Deus. Então, em primeiro lugar, eu descubro, e aí você pode já passar
e eu vou colocar alguns versículos aqui que são recortes de todos aqueles textos grandes que eu apresentei no início. Então, em primeiro lugar, a finalidade das contribuições cristãs são para, e vocês vão examinar isso aqui, vão chegar a essa conclusão, suprir as necessidades de quem se dedica integralmente à causa do Evangelho. Em primeiro lugar é isso, suprir as necessidades de quem se dedica integralmente à causa do Evangelho. O primeiro texto que diz isso está aqui já no telão, e os textos seguintes também. Romanos capítulo 15, versículo 27. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Foi o primeiro texto que lemos aqui, né? Que diz exatamente isso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que é justo, como eu disse aqui, é coerente, é um dever até, que nós venhamos contribuir materialmente com aqueles que nos alimentam espiritualmente. Segundo texto, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Paulo aqui está criticando essa igreja, tá? A igreja aos Coríntios foi uma as igrejas de Corinto, foi uma das igrejas onde Paulo precisou trabalhar, porque era uma igreja avarenta. Era uma igreja que não queria ajudá-lo porque desconfiava das suas corretas intenções. Então, para não causar impedimento ao evangelho, Paulo, infelizmente, não pôde fazer ali um trabalho completo. E talvez por isso essa igreja tenha sido tão trabalhosa. Foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo, foi a igreja em Corinto, uma cidade altamente promíscua, e os membros daquela igreja também envolvidos em promiscuidades. A mais dura repreensão que Paulo faz é para Corinto, quando ele fala dos escândalos que acontecem ali na igreja. É uma repreensão tão dura quanto a que ele faz aos Gálatas, que estavam abraçando um evangelho judaizante, né? E não vivendo na graça que há em Cristo Jesus. Mas para Corinto a coisa foi bem séria, né? Uma igreja com divisões, com carnalidade, onde as pessoas usavam dons do Espírito para competir umas com as outras, onde faltava o amor, né? Então, por isso Paulo teve que escrever aquele capítulo lindo, que é 1 Coríntios 13, o hino ao ágape, ao amor. E essa era uma igreja que não ajudava financeiramente. Então Paulo diz aqui o seguinte: ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Compreendem? Então Paulo aqui está fazendo perguntas cuja resposta é óbvia, né? Será que só ele e Barnabé não tinham direito de deixar de trabalhar secularmente? Porque os demais que evangelizavam, fazendo missões, que viajavam, tinham deixado o trabalho secular. Mas neste local em Corinto, Paulo se via obrigado a trabalhar, porque aqueles irmãos não queriam ajudá-lo. Ainda nessa mesma epístola, no versículo 11, e no mesmo capítulo: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Então aqueles que dizem, né, que Paulo era contra o salário pastoral, são ignorantes das Escrituras. Ignorantes. A Bíblia não ensina que pastor tem que viver do Evangelho. A Bíblia ensina exatamente isso. Nós vamos chegar lá. Já estamos vendo aqui a introdução a esse assunto. Claro que são aqueles que o quê? Que, como disse lá 1 Timóteo 5,17, são aqueles que presidem bem e que se afadigam na palavra e no ensino, tá? Não são vagabundos. Outro versículo, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 13 e 14.
Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Aqui ele está se referindo aos levitas, né? Antigo Testamento, e usando-os como ilustração para o que ele está ensinando aqui. Assim, ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Quem ordenou isso? Quem ordenou? Vocês ainda estão, talvez, em jejum, né? Quem ordenou? O Senhor. Está aqui o texto, não está? Cadê o texto lá? Ali, lá em cima. Ordenou também o Senhor, Jesus Cristo, aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 12, capítulo 9, versículo 12. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então, esta assistência é para quê? Para suprir a necessidade dos santos. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Hein? Filipenses capítulo 2, versículo 29 e 30. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, no caso aqui Epafrodito, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ou seja, a igreja de Filipos havia deixado de suprir as necessidades de Paulo, e Epafrodito arriscou a própria vida para ir ter com ele e lhe ajudar financeiramente. Filipenses 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Vejam que é a mesma epístola, e Paulo está dizendo o quê? Que ele havia compreendido que eles haviam deixado de ajudá-lo, porque faltava oportunidade. Talvez não houvesse alguém que estivesse viajando para o local onde Paulo se encontrava e não tivesse como levar a Paulo a ajuda financeira. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a vossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Paulo está dizendo o quê? Que se ele quisesse, ele poderia exigir, é o que o texto diz, exigir que os irmãos lhe ajudassem financeiramente, mas ele não usava dessa prerrogativa, ele preferia não fazer isso. Agora a epístola a Timóteo, a primeira delas, capítulo 5, versículo 17. Nós, aliás, já lemos esse texto, né? Vou ler mais uma vez. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, e esses honorários são, a palavra honorários lá no texto grego, significa realmente pagamento, paga pelo salário, tá? Você pode, se você tem, hoje tem aplicativos, né? Por exemplo, do dicionário Strong, que é do grego bíblico para o português, e você encontra lá a palavrinha e você vê o que ela significava naquela época, e o que essa palavrinha aqui significava naquela época era pagamento em dinheiro. Então, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. É importante dizer que os termos bispo, presbítero e pastor significavam a mesma função, que é a função de pastoreio, de cuidar
de ser o responsável local por aquele agrupamento de cristãos que se chama igreja. A igreja não é as paredes, a igreja são as pessoas. Não existe igreja do eu sozinho. Precisamos nos unir. Unidos somos mais fortes. Por isso o Senhor nos incentiva a coletividade, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, nunca onde um apenas, né? A ideia é sempre de coletividade. A própria palavra igreja significa assembleia, reunião com um propósito, e esse propósito é Cristo. Amém? Então, em primeiro lugar, como nós vimos em todos esses textos aqui, em primeiro lugar, mas não é só essa a finalidade. Em primeiro lugar, a finalidade das contribuições é suprir as necessidades de quem se dedica integralmente à causa do Evangelho, como vimos em todos esses textos. E se você não está convencido, veja os contextos. Veja os contextos dos textos que eu li aqui, embora os textos sejam bastante claros e impossível de serem distorcidos. Em segundo lugar, a finalidade das nossas contribuições são também para cobrir as despesas de viagens missionárias. É claro que esta segunda finalidade está inserida na primeira, né? Está inserida. Mas eu relacionei 2 versículos que são bem claros nesse sentido. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 8 e 9, aonde o apóstolo declara o seguinte: despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Vejam que interessante, Paulo aqui declara com todas as letras, que ele recebeu salário de igrejas, para poder o quê? Viajar e abrir novas igrejas, mas não são empresas, ok? Igrejas são pessoas, é o agrupamento. Eu não tenho nenhuma pretensão de nós termos mais nenhum lugar como esse que nós estamos aqui, em que nós pagamos aluguel, em que nós temos despesas de manutenção, para abrir igrejas. A minha visão, que é bíblica, é que nós estejamos sim abrindo igrejas por todo o Brasil, e eu já comecei a fazer essas viagens. A nossa querida irmã Lilian, que esteve aqui, que pregou para os adolescentes, né, que todos aqui que a conheceram amaram. Simone, né, Simone? Você não conheceu, né? Até colocou lá no grupo, poxa, não conheci. Vai conhecer, minha irmã. Ela ainda vai vir aqui muitas vezes, se Deus quiser. E na casa dela, nós vamos abrir uma igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos estar ali pastoreando essas ovelhas, ainda que à distância, mas ela também é capaz para isso. E também ela tem um filho que também tem um chamado pastoral e também é um homem de Deus, dedicado a Cristo, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E nós temos outros lugares também para abrir igrejas, e por isso que eu estou fazendo algumas viagens mais recentemente. Mas a visão são as igrejas nos lares, né? Porque, irmãos, quanto mais... Outro dia eu tive uma visão, deixa eu explicar para vocês aqui. Quem toca violão sabe do que eu estou dizendo. Eu já toquei violão de 12 cordas. Imagino que o Jefferson já tenha tocado também, né, Jefferson? Afinar um violão de 12 cordas dá mais trabalho que afinar um de 6 cordas, é óbvio. E se o violão tivesse 20 cordas, mais trabalho ainda. E se for uma harpa, não sei quantas cordas tem uma harpa. Quanto mais cordas, mais trabalho. E se uma corda está desafinada, a gente percebe. Na hora que toca, a gente percebe, opa, tem alguma coisa errada aí. Não está bonito como deveria, né? E da mesma forma, quanto mais membros tem uma congregação, mais difícil é de estarmos afinados, de estarmos em comum acordo, de estarmos santificados. Quanto mais gente, maior o risco de ter ali alguém infiltrado, maior o risco de ter alguém ali do contra, maior o risco de ter alguém ali que não busca a santificação e está na hipocrisia, e essas coisas atrapalham o mover de Deus. Então, às vezes, no pequeno grupo, o mover de Deus é maior do que num grupo grande.
Compreendem, irmãos? E é muito mais fácil pastorear um grupo pequeno de pessoas do que um grande grupo de pessoas. Compreendem, meus irmãos? Então, o modelo bíblico de igreja é esse, é nos lares. Não cabe mais no lar? Não cabe mais? Então vem algum irmão aí que faz parte do grupo e vê se o lar dele também tem espaço para a gente também no lar dele estar realizando cultos, ensino da palavra, aconselhamentos, amém? Então é dessa maneira. Então, Paulo diz aqui: despojei outras igrejas, e quando ele falava igrejas não eram assim denominações, eram irmãos que se reuniam nos lares, né? Recebendo salário, eram irmãos que às vezes até pobres, mas que colaboravam, que ajudavam a obra missionária de Paulo, para vos poder servir. E estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Se eu fizesse parte dessa igreja aqui, que mais uma vez foi a igreja de Corinto, ficaria envergonhado de ler uma carta dessas, aonde Paulo, que estava servindo essa igreja de Corinto naquela época, está declarando aqui o quê? Que passou privações e não foi ajudado por ninguém daquela igreja, porque, repito, eles eram avarentos, e que recebeu ajuda de irmãos de outros lugares, de outras igrejas, para poder servir os irmãos da igreja de Corinto. E não pensem vocês que os irmãos da igreja de Corinto eram pobres, não eram não. Quando Paulo menciona sobre a ceia do Senhor, ele disse que haviam irmãos que faziam banquetes, enquanto outros da mesma igreja passavam fome. Era uma igreja que tinha irmãos ricos. Outro texto bíblico que fala também sobre viagem missionária, Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 16. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então vejam, o que Paulo está dizendo? Que quando ele saiu para fazer essa viagem missionária, somente os filipenses o haviam ajudado, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. A igreja de Tessalônica foi outra igreja que, assim como a de Corinto, o apóstolo Paulo precisou trabalhar secularmente. Ele era fabricante de tendas, ele fazia tendas, costurava tendas e as vendia, para ter recursos, e ele precisou exercer do seu ofício de fabricante de tendas em Tessalônica e em Corinto, porque eram igrejas que, a de Tessalônica possivelmente pobre, mas a de Corinto era avarenta, tá? Isso aí o texto bíblico mostra claramente. Em terceiro lugar, as nossas contribuições, elas também servem para socorrer os irmãos necessitados. Vamos ver os textos. Romanos capítulo 15, versículo 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Texto que já lemos no início. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Segunda de Paulo aos Coríntios 8, 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Agora Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? É importante a gente estabelecer isso aqui, porque a nossa contribuição não é só para pastores e missionários. A nossa contribuição é também para os nossos irmãos que não pastoreiam, que não estão viajando, fazendo missões, mas que estão passando qualquer necessidade. Por que que a igreja de Atos, no capítulo 6, nós encontramos
os apóstolos, elegendo 7 homens de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo, para que eles estivessem administrando a entrega de donativos às viúvas, às pessoas pobres da igreja, porque esta é uma tarefa que requer o discernimento do Espírito Santo. Eles não elegeram qualquer um. Vamos eleger os irmãos mais simpáticos da igreja, porque são simpáticos, então vão se dar bem com todo mundo. Não foi esse o critério, né? Vamos eleger os mais ricos, porque com certeza os ricos não vão roubar nada. Não foi esse o critério. O critério foi: vamos eleger os que sejam cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e deem bom testemunho. E vamos dar a eles este encargo. Ou seja, este encargo não é dos pastores, este encargo são de irmãos na igreja que são nomeados para fazer isso. E o que esses irmãos têm que fazer? Identificar quais são os irmãos da congregação que estão precisando de ajuda realmente precisando de ajuda. E este foi o ponto que agora de manhã eu percebi que eu havia esquecido de abordar. Mas, por exemplo, Paulo vai orientar que as viúvas que recebem donativos da igreja, mas que têm parentes delas que podem ajudá-las, não recebam os donativos da igreja. Porque se estas viúvas têm parentes que têm condição financeira de ajudar, eles que as ajudem. Compreendem, irmãos? Agora, aquelas viúvas que realmente não tem ninguém que as ajude, aí elas recebem a ajuda da igreja. Compreendem, irmãos? Porque senão a gente vai ajudar pessoas que vão se aproveitar, né? Pense nessa situação. Um filho tem a mãe, todo mês ele ajuda a mãe, obrigação dele. Aí a mãe se converte e vai para uma igreja que começa a ajudar essa irmã. Aí o filho vai parar de ajudar. Para que eu vou ajudar? A igreja está ajudando, né? Não, a igreja tem que procurar. O filho falou: a obrigação é sua, você tem como ajudar, nós não vamos mais ajudar. Estão entendendo, irmãos? Porque infelizmente acontecem essas coisas. Infelizmente há pessoas que se aproveitam da boa vontade da nossa fé, né? Mas o Espírito Santo está aí para nos dar discernimento. Tudo que está em oculto é revelado, e o Senhor está aí para nos proteger, né? E às vezes até matando aqueles que fazem isso, como ele matou Ananias e Safira. Ah, mas Deus não mata ninguém. Outro dia eu ouvi Paul Washer falando a respeito disso, e ele pregando e dizendo que o Brasil merece um castigo de Deus, como os Estados Unidos também, pelas abominações que esse país tem feito, e também o seu país de origem, os Estados Unidos. E pregando aqui no Brasil, Paul Washer falou sobre isso, e uma pessoa questionou, né? Mas Deus não mata ninguém. E ele perguntou: não mata? Quantas crianças será que morreram no dilúvio, né? E quem foi que mandou o dilúvio? Mata sim, né? Deus é Deus, Ele dá a vida e Ele tira a vida a hora que Ele quer, irmãos, a hora que Ele bem entende. Ele é Deus, e a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Então, prosseguindo aqui, aliás, eu coloquei aqui no rodapé outros textos que são semelhantes a estes. Se vocês quiserem examiná-los, também examinem. São textos que só reforçam os textos que eu coloquei aqui. Amém? Especialmente 2 aqui, que é Tiago, capítulo 2, versículos 15 a 16, que fala para não fazermos acepção de pessoas, que fala para ajudarmos os irmãos na igreja que são menos favorecidos. E a primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Aliás, o versículo 16 é muito importante, né? É aquele versículo que diz que se o Senhor deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? E esse dar a vida, ao versículo 17 e 18, explica do que se trata. Se trata de ajuda financeira, se trata de ajudarmos eles nas necessidades, supri-los nas suas necessidades, quando estas realmente são reais. Amém? Então nós vimos a finalidade da nossa contribuição. Em nenhum lugar está escrito que a finalidade é construção de templos.
Em nenhum lugar está escrito isso, nenhum lugar do Novo Testamento. Por isso que nós não vamos ter estes projetos na nossa igreja, amém? Vamos permanecer aqui, não pretendo que saiamos daqui, né? Aqui tem sido uma bênção para nós, graças a Deus. Não pretendo que saiamos daqui de forma alguma. Digamos que aqui seja como aquele templo, né, de Jerusalém, onde os irmãos estavam sempre se reunindo, mas também se reuniam de casa em casa. Isso nós já vimos na nossa aula anterior, né? Então, agora, se acontecer, e eu creio que vai acontecer, se acontecer, e provavelmente vai acontecer, de chegar a um ponto em que o governo, a autoridade constituída, intervenha nos assuntos da igreja a ponto de querer obrigar, por exemplo, que pastores façam o casamento de homossexuais, aí nós vamos ter que fechar nosso CNPJ, porque obviamente nenhum dos pastores desta igreja vai se submeter a isso. E as igrejas que não casarem homossexuais, elas serão caçadas, elas serão levadas a juízo, e nós não precisaremos passar por isso, não precisamos insistir. Mas aqueles que têm mega templos, né, eles vão acabar ficando muito complicados mesmo. Por quê? Vão ficar fora da lei, os seus templos serão confiscados. E aí, né? Então vejam que o modelo bíblico é o melhor modelo, né, irmãos? É o melhor modelo. Muito bem. Agora, qual é o modo como esses cristãos contribuíam? De que modo, de que maneira? Em primeiro lugar, nós vamos ver que a prática das ofertas nas igrejas, né, elas eram proporcionalmente ao que cada irmão tinha como provento. Então, quem tinha mais dinheiro, ajudava mais. Quem tinha menos, ajudava menos. Pense no dízimo. Neste ponto, o dízimo é muito justo, não é? Muito justo. Por quê? O dízimo faz com que aquele que ganha mais, dê mais. E aquele que ganha menos, dê menos. E isso é justo, não é? Porém, eu lembro a vocês que o modo neotestamentário da contribuição cristã não se prende ao dízimo. Todos os textos das epístolas que se referem à contribuição cristã não se referem a dízimo nenhum. Não existe esta palavra relativa à contribuição cristã em nenhuma epístola do Novo Testamento. Nenhuma relativa à contribuição cristã. Agora, o que nos é ensinado é que nós devemos ajudar o máximo que nós pudermos. E eu penso que o máximo nunca é menos de 10%. Compreende, irmãos? Nunca é menos que 10%. Então a minha esperança é que você, conhecendo a verdade das Escrituras, vá além dos 10%. Até o próprio Senhor Jesus disse: se a vossa justiça não ultrapassar, não superar, não sobrepujar a dos fariseus e escribas, de modo algum entrareis no reino de Deus. Compreende, irmãos? Então, se eles se limitavam ao dízimo, nós temos que ir além, dar o melhor. Não podemos deixar de contribuir. Veremos mais adiante aqui que a avareza também exclui pessoas do reino de Deus. O missionário Reginaldo, na última sexta-feira, pregou na igreja pastoreada pelo pastor Elvis, no Rio de Janeiro, pastor Elvis Guimarães, e a pregação já está na internet. E o missionário Reginaldo pregou exatamente nesse ponto, porque ele sabe que o pastor Elvis nunca toca nesse assunto de contribuição financeira. E o Espírito Santo revelou ao missionário que há pessoas congregando lá só por esse motivo. Opa, finalmente achei uma igreja que não fala de dinheiro. E a pessoa não contribui. E se ela não contribuir,
Disto o Senhor não se agrada. De nada adianta a pessoa não adulterar, não mentir, e por outro lado, ser um avarento, ter amor ao dinheiro. Está roubando a Deus, sim. Compreendem, irmãos? Tudo que nós temos é de Cristo, e nós vamos ver isso agora, nesse momento. Mas em primeiro lugar, vamos ver que o modo como eles eram incentivados a contribuir não era um modo injusto, era um modo proporcional. Lembre-se da oferta da viúva pobre. Ela deu 2 moedas, no entanto ela deu mais do que os ricos. Por quê? Porque ela deu tudo quanto possuía. E aqueles ricos podiam dar muito mais, e talvez estavam dando 1% da sua renda ali como oferta. Não confunda com dízimo, hein? E ela foi além do dízimo na oferta. Olha que interessante. E o Senhor contemplou, o Senhor a elogiou por aquilo. Muito bem, prosseguindo aqui, 2 Coríntios 8:3 é o primeiro texto sobre contribuir proporcionalmente. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Esse versículo será repetido 3 vezes aqui, porque ele mostra 3 coisas importantes, mas a primeira delas é sobre proporcionalidade, e aí eu sublinhei, mas aqui não aparece sublinhado, na apostila vai estar sublinhado, na medida de suas posses, amém? Guarde isso. Segundo texto, 1 Coríntios 16, versículo 2, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, então domingo era o dia das reuniões, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for, que é aquele constrangimento, né? De passar a sacolinha. Não fazemos mais isso aqui, né? Então você chega aqui e já deposita a sua contribuição, não precisa de constrangimento, e Paulo evita esse constrangimento, e diz que cada um vai colocando de parte, conforme a sua, vai juntando, né? E depois no dia da reunião todo mundo apresenta ali a sua contribuição. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 11, completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as suas posses. Amém? Segundo as suas posses. Vejam como o texto bíblico enfatiza isso. Amém? Deus não compara a sua contribuição com a minha. Não compara a minha contribuição com a contribuição de qualquer outro irmão. O que o Senhor está vendo é se aquilo que eu dei realmente foi o melhor que eu podia, se foi feito com alegria, com desprendimento, com fé. Amém, queridos? Então é dessa maneira. Você não tem que escrever no envelope valores, você não precisa anotar seu nome, essas coisas, porque é entre você e Deus. Amém, irmãos? É entre você e Deus. Atos capítulo 11, versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. Amém? Então, em primeiro lugar é isso. O modo de contribuir dos primeiros cristãos era um modo de proporcionalidade. A contribuição se dava proporcionalmente, na medida que a pessoa tinha condição financeira. Em segundo lugar, generosamente, não era com usura, não era com avareza. O primeiro texto a respeito disso se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3, na verdade é o primeiro aqui da relação, que diz assim: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Mais uma vez esse texto, lembram? Nesse mesmo versículo nós ressaltamos o trecho que diz na medida de suas posses, que mostra proporcionalidade. E agora ressaltamos e mesmo acima delas, que mostra o quê? Generosidade.
Amém? Ou seja, eles estavam dando até além daquilo que eles podiam dar. Era um sacrifício que estavam fazendo. Outro texto, Romanos capítulo 12, versículo 8, a primeira parte do versículo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Amém? De modo liberal, generoso. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. E é interessante que esse mesmo texto, creio que mais adiante, ele vai falar sobre isso, que nós somos ricos em quê? Em sermos generosos. Quando nos mostramos generosos, nos mostramos espiritualmente ricos. Eu costumo dizer que rico não é o que mais acumula, rico é o que sempre doa, é o que sempre reparte, é o que sempre compartilha. Esse é rico. Existem pessoas pobres que são ricas aos olhos de Deus, e praticamente todos os ricos são pobres aos olhos de Deus, porque eles são ricos justamente porque não dividem o que têm. Outro texto, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5, que nos diz assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Viram aí? O apóstolo combatendo o quê? A avareza. Amém? E falando para quem? Para os coríntios. Lembra que eu disse? Para a igreja de Corinto. Lembra que eu disse que os coríntios eram avarentos? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Amém? Então a nossa riqueza são as boas obras, e somos ricos em boas obras quando damos generosamente, quando estamos prontos a repartir aquilo que temos. Então já vimos que em primeiro lugar a contribuição era proporcional, em segundo lugar generosa, e agora vamos para o terceiro ponto, era voluntária. Amém? Primeiro texto a respeito disso, eu selecionei dois. O primeiro é aquele mesmo que nós já vimos duas vezes, né? No primeiro e no segundo ponto. No primeiro ponto, nós ressaltamos o na medida de suas posses. No segundo ponto, ressaltamos o trecho que diz, e mesmo acima delas, que é a generosidade. E agora no terceiro ponto, se mostraram voluntários. Então o que vemos aqui no terceiro ponto é que as contribuições eram voluntárias. Eles não eram obrigados a contribuir. Eles deviam contribuir voluntariamente, não por constrangimento. Compreendem, irmãos? Devia ser algo espontâneo. Não devia ser feito para aparecer, como Ananias e Safira quiseram fazer e pagaram muito caro por isso. Outro texto, 1 Timóteo 6,18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, me perdi aqui, esse aí eu já li. Outro texto, 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Já aconteceu de eu separar uma contribuição e o Espírito Santo falar no meu coração: você não podia dar mais? Por que você está dando só isso? E aí é com você, se você vai obedecer o Espírito Santo ou não. Eu conheço, já ouvi diversos testemunhos, inclusive a diaconisa Glorinha, me lembro de um testemunho seu, Glorinha, que você deu um dinheiro que você não podia. Lembra dessa história? E me parece que depois você encontrou um dinheiro, não foi isso? Foi isso, né? Então é tremendo, assim que Deus, Ele opera entre nós. Ainda tem um quarto ponto, irmãos. Quarto ponto.
Vejam comigo, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Nossa, queridos, esse tempo não é complicado para a garganta. Está uma luta. Eu estou com medo de beber água e ficar pior. Às vezes acontece de beber água e piorar, ao invés de melhorar. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Amém? E vá juntando. Esse vá juntando mostra o quê? Que havia uma frequência nisso, né? A mesma coisa o primeiro dia da semana. Outro texto, Filipenses capítulo 1, versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Amém? Eu sei que há outros trechos naqueles textos que nós lemos que também dão a entender essa frequência. Quando você examinar esses textos com calma, se você fizer isso, e eu realmente incentivo que você faça, você vai perceber isso, que a contribuição era uma prática, não era uma coisa esporádica, amém? Agora vamos para um último ponto hoje, uma terceira parte da aula de hoje, que é importantíssima, que diz respeito ao entendimento que os cristãos bíblicos, os cristãos mencionados na Bíblia, tinham de suas finanças. Como é que eles encaravam o salário que eles recebiam? O dinheiro que eles tinham? Eles recebiam aquilo pensando no quê? Né? Então vamos para alguns textos que revelam isso. Em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra que os discípulos de Cristo, os servos de Cristo, as pessoas convertidas a Cristo, não viam mais o seu trabalho como um modo de enriquecerem a si mesmos. Eles não trabalhavam para enriquecer. Então mudava a motivação do trabalho. Vejam comigo, por favor, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7 em diante, que nos diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então o texto é bem claro: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Então qual era o ensino apostólico? Que não devemos trabalhar em prol de riquezas, para ficarmos ricos. Outro texto, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Lembram que eu disse que na igreja de Corinto tinham avarentos? Por isso que Paulo os mencionou aqui no texto que fala de impureza, idolatria, bebedice, carnalidade. Ele menciona também o quê? A avareza, o amor ao dinheiro. Aqueles irmãos também eram muito fofoqueiros, falavam uns dos outros. Por isso que ele menciona aqui também maldizente, né? Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E é óbvio, né? Uma pessoa que almeja riquezas é um tio Patinhas, né? É um avarento.
Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? Então, aqui o texto é bem claro: contentai-vos com as coisas que tendes. Para aqueles que pensam que Paulo, por exemplo, estava falando só para Timóteo, aqui nós temos um texto em Hebreus que fala para todos os discípulos de Cristo, que todos nós temos que nos contentar apenas com o que temos, e não ficar aí ansiosos pelas coisas desse mundo. Nós temos aqui no rodapé vários versículos, inclusive este que o Senhor fala, né? Para não termos dois senhores, que não podemos amar a Deus e a Mamon, que é a personificação das riquezas, que é o ideal da riqueza, mas que nós temos que buscar a Deus, né, e nos contentarmos com aquilo que temos, porque onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. E temos outros versículos aqui também. Em segundo lugar, porque nós vimos que em primeiro eles não trabalhavam para enriquecer, então eles trabalhavam para quê? Amém? Em segundo lugar, Atos capítulo 4, versículo 34. Atos 4, 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então o que nós vemos? Que eles trabalhavam para ter o que repartir. E nós vamos ver isso enfatizado nos 3 próximos versículos. Atos capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Amém? Então o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso, e de fato nos ensinou em diversos textos esta ideia de que nós temos que compartilhar o que temos, dividir o que temos, ajudar quem precisa. E aí Paulo declara: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. Amém? E isto vai ser enfatizado na epístola dele aos Efésios, de novo, porque aqui em Atos 20, ele está falando aos irmãos de Éfeso, e obviamente na epístola aos Efésios também são os mesmos irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que enriqueça. Não foi isso que ele disse. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Então vejam, qual é a finalidade do nosso trabalho? Ajudar as pessoas mais carentes, suprir a obra de Deus, aqueles que se dedicam à pregação do Evangelho, que são pessoas carentes, que são, ou pelo menos deveriam ser, pessoas humildes, né? Porque aquele que se enriquece da obra, ele vai pagar caro por isso na eternidade, tá? Nós não podemos jamais fazer isso, jamais. Outro versículo, Lucas capítulo 19, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo. Então foi voluntário, né? Ele não foi obrigado a isso, decisão dele. O Senhor Jesus não pegou Zaqueu pelo colarinho e disse: Zaqueu, seu rico miserável, divida o que você tem com os pobres. Ele não fez isso. Agora Jesus passou o dia com Zaqueu, e com certeza o Senhor o alertou que se ele continuasse apegado aos bens materiais, e que se ele não restituísse aquilo que ele havia defraudado como coletor de impostos, que ele seria condenado. Então Zaqueu certamente tomou um susto ali e uma decisão. Porque não adianta tomar o susto e não tomar decisões, né, irmãos? Não adianta nada. Agora Zaqueu tomou a decisão. O que ele disse? Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e
Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, como mandava a lei. Ele poderia apenas ter feito a segunda parte. Ele poderia apenas ter dito o seguinte: Senhor, resolvo restituir 4 vezes mais àqueles a quem eu defraudei. Bastaria isso. Era o que a lei mandava. Porém, além disso, ele resolveu dar a metade dos bens que possuía. E só não deu mais da metade, porque ele sabia que precisava restituir 4 vezes mais àqueles a quem ele havia defraudado. Naquele dia, Zaqueu deixou de ser rico aos olhos do homem. Naquele dia, Zaqueu deixou. Eu imagino as lágrimas de Zaqueu sendo derramadas no seu rosto, de alegria, quando ele dividiu o que ele tinha. E é triste que hoje muitos cristãos nunca experimentaram essa alegria, né? É a paz na consciência, é algo, sabe, sai um peso. Quanto mais coisas nós temos, mais presos nós somos. Quanto menos possuímos, mais libertos nós somos. O próprio Senhor Jesus disse: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O objetivo da nossa vida não é o ter. O objetivo da nossa vida é o ser. É o sermos uma nova criatura. É o vivermos para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. E aí nós temos outros textos aqui, né, no rodapé, e eu peço que você os confira também, que são importantíssimos. E o terceiro ponto é que eles, os primeiros cristãos, a começar pelos apóstolos, ficavam apenas com o que necessitavam, porque compreendiam que tudo era de Cristo. Apenas com o que necessitavam. Amém? E dividiam o restante. Então vamos ver aqui os textos que mostram isso. Em primeiro lugar, a ordem do Senhor Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 33. E me preocupa, irmãos, versículos como esse aqui, isso me deixa assustado, irmãos. Porque estes versículos como este aqui de Lucas 14, 33, me dão o entendimento de que realmente são muito poucos os que se salvam. Muito poucos. Os materialistas estão perdidos. Perdidos. Pode vir na igreja a vida inteira, mas se for materialista, apegado aos seus bens, está perdido. Porque o que Jesus disse aqui? Aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que Cristo quis dizer com isso? Obviamente ele não quis dizer que nós temos que vender tudo o que temos, darmos para os pobres, inclusive a roupa do corpo, e andarmos nus, porque eu não posso ter nada, eu não posso ter nenhum chinelo. Não é isso que o Senhor está dizendo. Mas o que Ele está dizendo aqui é que eu não posso me considerar dono de nada que eu uso. Eu sou apenas um administrador das coisas do Senhor. Esse é o ponto. Tudo, pense em qualquer coisa que você use, que você pense que é seu. Roupa do corpo, comida, eletrodomésticos, carro, casa. Pense nos bens que você pensa que é seu. Eles não são seus, eles são do Senhor. Se o Senhor mandar você hospedar um missionário na sua casa, obedeça. O Senhor me mandou, hospede o missionário Reginaldo. Eu obedeci e só tenho alegrias com isso. O Senhor me mandou, hospede a missionária Lilian. Só tenho alegrias com isso. Ajude um irmão, ajude. Doe alguma coisa, doe. Amém? Seja exemplo. Nada que você tenha é seu.
Nada que você tenha é seu. O missionário Reginaldo tem tantas experiências para contar nesse sentido. Ele vai pregar hoje à noite. Aliás, tragam convidados, por favor, amém? Convidem, meu amor. Vamos percorrer o condomínio hoje e convidar a vizinhança ali, amém? Porque temos que ter hoje colheita aqui para a glória de Deus, amém? Temos que ter pescaria santa aqui hoje para a glória de Deus. E o missionário conta que às vezes ele está num lugar e Deus manda ele tirar o sapato e dar para alguém. E eu já vi ele fazer isso, eu já vi. Fomos numa igreja aqui perto, e tinha ali um senhor que era um homem de Deus, assim, idoso já. Não me lembro se o Jefferson estava nesse culto, foi lá na igreja do pastor Marco, foi lá, no dia que o missionário pregou lá, e não, foi no dia que eu preguei lá, e o missionário estava comigo, mas o missionário também já pregou lá. E naquele dia havia lá um senhor, e aí eu cheguei no ouvido dele e falei assim, o senhor deve ser cristão há muitos anos, né? Ele falou, mais de 50, meu filho, no caminho do Senhor. Homem muito humilde, a gente sentia nele o Espírito Santo de Deus. E aí eu perguntei a ele, nesses 50 anos, a igreja mudou muito? E ele falou, mudou muito, meu filho, mudou muito. E aí eu perguntei, para melhor ou para pior? Meu irmão, infelizmente para pior. Para pior. E aí, na hora que eu terminei de pregar lá, estou vendo o missionário Reginaldo descalço. Missionário, cadê seu sapato? Pastor Alan, o Espírito Santo mandou eu dar para esse senhor que estava aqui do seu lado. Eu nem conheço ele, mas Deus mandou dar e eu obedeci. E era exatamente o tamanho que o irmão lá calçava. Meu Deus, quase que eu levei o missionário no colo para casa, né? Não adianta eu dar o meu sapato para ele, né? O meu era 42, o dele é 37. Então, não ia dar certo. Então, irmãos, eles trabalhavam para ter o que repartir, eles ficavam apenas com o que necessitavam. Outro versículo, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então pronto. Para quem é que eu vivo? Para mim? Alguns vivem para os seus filhos, também está errado. Alguns vivem para os seus pais, também está errado. Nós temos que viver para Cristo, amém? Para Cristo, em nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador, nele está a vida, amém? Terceiro versículo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa era a compreensão que os primeiros cristãos tinham. E eu penso que se nós não compreendermos isso, não há salvação para nós. Não há. Salvação está em Cristo, para aqueles que estão nele. Outro texto, 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Por que esse versículo está aqui? Para que nós compreendamos que aquilo que nós administramos, em primeiro lugar, é para servir também aos nossos irmãos, amém? Então tem irmão que, não aqui, né? Aqui eu não vejo esse problema, mas eu já ouvi falar de irmão que compra um carro e não dá carona para os irmãos, que é para não prejudicar a suspensão do carro, né? Sabe? Já ouvi esse tipo de história. É triste, mas é verdade, né? Então, não é nosso, irmãos. Meu carro não é meu, o meu carro é da obra. E quando eu vejo o carro lá gasto, sabe? A porta rangendo, já tem uma que não está nem mais abrindo, né? Quando eu vejo o carro gasto, eu fico feliz, porque está sendo gasto no quê? Na obra. Na obra, amém, queridos?
para Deus. Louvado seja o Senhor. Bom, outro versículo aqui. Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Amém? Tudo lhes era comum. Nada é seu, nada é meu. Tudo é de Cristo. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é dele. Amém? Louvado seja o Senhor. Temos outros versículos aqui no rodapé, você pode depois conferir. Então, recapitulando, qual o modo como os primeiros cristãos encaravam suas finanças? Em primeiro lugar, não trabalhavam para enriquecer, não era esse o alvo, mas quem trabalha com esse alvo, eu tenho pena dessas pessoas, vivem ansiosas, vivem deprimidas, vivem invejando, não trabalhavam para enriquecer. Irmãos, eu espero que você chegue ao ponto de você almejar a simplicidade. Porque quanto mais eu leio o Novo Testamento, mais eu vejo que esse era o alvo dos cristãos. Uma vida simples, desapegada. Amém? As coisas mais simples possíveis. Nunca as coisas caras, porque estas vão roubar o dinheiro que você podia usar para ajudar na obra de Deus. Entendeu? Uma vida simples. Então eu espero que você chegue lá, né? Que você tenha esse alvo de uma vida assim. Não trabalha para enriquecer. Então trabalhe para quê? Segundo ponto, para ter o que repartir. Puxa, desse dinheiro quanto que eu preciso? Eu não preciso de todo esse resto. Então de todo esse resto eu vou dar o máximo que eu puder aqui para investir na obra. E ainda vou ficar com um pouco para ajudar aqui uma pessoa que eu conheço, que está precisando de ajuda, alguém que está precisando de um gás, completar o valor de uma conta de luz, que senão já vão cortar na casa dele, entendeu? E fazer isso sem tocar trombeta, sem ficar dizendo que fez, sem colocar no Facebook. Que ridículo é quem faz boa obra e põe no Facebook. Ridículo. Terceiro ponto. Eles ficavam apenas com o que necessitavam, tudo era de Cristo. Foi o que acabamos de ver aqui. Consideravam que toda a sua vida era de Cristo. E em quarto e último lugar, vamos ver agora, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Ou seja, eles viam que as suas finanças deviam ser entregues na obra como uma oferta agradável a Deus. Amém? Eles faziam da contribuição um ato de ofertar, de um sacrifício do qual Deus se agradava. Então, outro texto que nos ensina isso, Filipenses capítulo 4, versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, por exemplo, quando nós contribuímos, e este valor é usado para ajudar aqueles que se dedicam ao Evangelho, não vou usar a minha pessoa, mas por exemplo, o missionário Jefferson, missionário Alan, e essa quantia chega até eles, e ele me passa lá um WhatsApp agradecendo a contribuição dos irmãos, dizendo: pastor, agradeça aí os irmãos por nós. Isto é o quê? Isto é, aos olhos de Deus, um aroma suave, um sacrifício aceitável e aprazível ao Senhor. Amém? Então, não pense você que a sua contribuição não tem valor espiritual. Ela tem valor espiritual. Ela tem valor espiritual. Não pense você que seja só um pedaço de papel ali, moeda. Não. Ela tem um valor espiritual. Aquilo vai servir para um propósito. E esse propósito precisa ser a evangelização. Hebreus capítulo 13, versículo 16.
Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém? Então, quando nós nos sacrificamos para ajudar na obra, o Senhor se compraz nisso. Queridos, esses são os textos que eu tinha para compartilhar com vocês. Não tenho hoje aqui mais textos. Se eu tivesse necessidade, e se no futuro venhamos a ter, eu compartilharia mais textos, como por exemplo aquele que eu me lembrei ainda há pouco, que foi de Atos capítulo 6, que era a necessidade de irmãos com sabedoria, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, para quê? Para que estivessem realmente entregando os mantimentos para as pessoas na igreja que de fato precisavam de ajuda, e não para alguns que poderiam querer se aproveitar da boa vontade dos irmãos. E aqui, graças a Deus, a gente não tem esse problema, de se aproveitar. Nós temos os irmãos aqui que são responsáveis pela entrega dos mantimentos, que são compradas com a nossa contribuição. Existem igrejas que fazem diferente, Existem igrejas como nós no passado já fizemos, a chamada campanha do quilo. Os irmãos que já contribuem todo o culto ainda tem que trazer para a igreja um certo dia do mês 1 quilo de alguma coisa. Eu não condeno quem faz isso, tá? Não condeno as igrejas que fazem isso, porque nós também já fizemos. Só que um dia eu raciocinei, e o nosso culto tem que ser o quê? Racional, amém, irmãos? O nosso culto tem que ser racional. Um dia eu raciocinei e pensei, meu Deus, o irmão comprou esse quilo de feijão, provavelmente ele pagou aí R$5 no quilo de feijão, vamos colocar mais ou menos por aí. Eu sei que ele já esteve bem mais caro, R$5. Mas se nós comprássemos esse feijão no atacado, nós pagaríamos pelo mesmo feijão, pela mesma marca, R$3,80, por exemplo, não é? Então não é muito mais coerente que da contribuição que nós já fazemos nos cultos, deste valor nós compremos no atacado os mantimentos, porque aí nós vamos comprar tudo da mesma marca, todo o feijão vai ser de uma marca só, todo o arroz de uma outra marca só, e assim por diante. Porque o que acontecia aqui antigamente? Um irmão ganhava feijão máximo, outro irmão ganhava o feijão, como é que é o nome dele? Caldo, outro irmão ganhava gibi, feijão gibi, só misericórdia, O outro irmão ganhava o feijão tipo 5 e um irmão ganhava o tipo 1. Injusto isso, irmãos. Então o que nós decidimos aqui? Irmãos, vamos contribuir um pouco melhor. Não precisa trazer quilo de alimento. Ao invés de você ir no mercado comprar os alimentos para trazer o alimento, o mesmo valor você doe aqui e nós vamos comprar. E as notas fiscais de compra estão ali no quadro de avisos. A gente gasta por mês para ajudar os irmãos aqui, ainda para ajudar quem pede de fora, E a gente ajuda realmente quem precisa, em torno de uns R$500. E a gente percorre 3 mercados atacadistas, consegue os melhores preços. Temos aqui na igreja pelo menos 2 irmãos que trabalham como promotores, indo em supermercados e que passam para mim pelo WhatsApp, onde é que estão as promoções, de vez em quando põe no grupo da igreja também, E aliás eu peço essa ajuda esse mês, viu, William? De novo estou falando seu nome aqui hoje, A ajuda da pastora Nínive também, que trabalha também nesse sentido, em promotoria, Numa empresa, ela percorre muitos mercados, para quando tem promoção boa, põe lá. Agora eu peço, olha, vamos comprar o melhor. Então o arroz é tipo 1, o feijão é tipo 1, é ou não é? O fubá é granfino, A gente compra o melhor. O açúcar é União, tá? Estou ganhando comissão para falar esses nomes aqui não, tá, irmãos? Mas tem que ser o melhor, irmãos. Amém? Para os irmãos tem que ser o melhor. Então, para Deus o melhor. Amém, queridos? Para Deus o melhor, sempre, irmãos. E quando eu dou alguma coisa para o próximo, eu sei que o Senhor dirá, foi a mim que fizeste. Eu sei que Ele dirá, foi a mim que fizeste. Então eu quero fazer o melhor. Amém, meus amados? Bom, só para concluir de uma forma bem clara e específica aqui, eu quero mais uma vez dizer o seguinte:
Se você pratica o dízimo, continue praticando, mas não se prenda ao dízimo, amém? Não se prenda, não se limite a 10%. Se você não dá nem 10%, examine a si mesmo. Aliás, peça a Deus: Senhor, sonda o meu coração, me mostra se eu sou avarento, que às vezes você tem dinheiro para tudo, menos para repartir na obra de Deus. Tem dinheiro para cinema, tem dinheiro para lanchonete, tem dinheiro para tudo, para comprar roupas novas, tem dinheiro para tudo, para passear, mas não tem dinheiro para ajudar na obra de Deus. Cuidado, irmãos, foi o que o missionário Reginaldo pregou lá na igreja do pastor Alves Guimarães. Você pode estar a caminho do inferno, pensando que está a caminho do céu. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus é clara. O que o Novo Testamento combate? A avareza. Qual é o inimigo de Cristo? Mamon, o amor ao dinheiro. O diabo trabalha nisso. Compreendem, irmãos? Então, em nome de Jesus, que toda esta palavra de Deus que hoje foi ministrada aqui, tantos e tantos e tantos versículos entrem no seu coração, e que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, para a glória de Deus. Esta é a minha esperança e a minha oração em Cristo Jesus. Eu não condeno e jamais condenarei, jamais, eu quero deixar claro isso aqui, jamais condenarei as igrejas que cobram dízimo. Não condeno. Nós mesmos durante muitos anos cobrávamos isso. Investigávamos quem dava, quem não dava. Embora eu nunca tenha gostado de fazer isso, mas de vez em quando, em momentos de perigo financeiro, nós tivemos que fazer isso para o bem dos irmãos. Certa vez um irmão me procurou para fazer um gabinete, e eu pensei tudo menos o que ele falou naquele gabinete. Eu imaginei tudo. A gente fica curioso, né, quando alguém pede um gabinete com um pastor. E ele me disse: pastor, estou lhe chamando aqui porque eu estou preocupado com o senhor. Eu falei: por quê? Pastor, esse já vai ser o 3º mês que eu não dou o dízimo aqui na igreja, e o senhor não chamou minha atenção. Por que o senhor está agindo assim? Eu falei: meu irmão, não estou entendendo. Você queria que eu chamasse a tua atenção? Claro, pastor. Claro, pastor. Não precisa dizer que esse irmão era o Bira, né? O irmão Bira, né? Não precisa dizer. Eu não estou aqui falando mal dele, pelo contrário, eu estou aqui dizendo que é um homem de Deus. Quantas vezes o Bira falou assim: pastor, tem como o senhor me acompanhar no caixa eletrônico? Eu quero, na mesma hora que tirar o dinheiro, separar o dízimo. E teve 2 meses que ele não deu. Eu não sabia que ele não tinha dado. Eu não sabia, porque eu não ficava vendo essas coisas, né? E ele disse: não, pastor, porque veja bem, pastor, eu não dei, mas eu até poderia ter dado, foi uma falha minha, estou arrependido, o Espírito Santo me incomodou muito, e eu estou passando agora um aperto que eu sei que eu não estaria passando se eu tivesse honrado o Senhor, porque o dízimo honra o Senhor. Não pense você que quem pratica o dízimo não é abençoado. É abençoado, muito abençoado. Quem honra o Senhor sempre é abençoado, irmãos. Quem honra o Senhor com suas primícias, com o seu dinheiro, é sempre abençoado. É impossível que não seja, porque Deus não mente. A única passagem que Ele nos diz que podemos fazer prova dele, não por acaso, é a passagem que fala de dízimos e ofertas, trazendo para o Novo Testamento, que fala de contribuição. Então, que a tua contribuição não seja avarenta, que você doe o máximo que você puder, amém? E ele me falou: pastor, é o seguinte, pastor, assim como eu, talvez outros irmãos também não estejam dando dízimo, só que talvez, pastor, eles estejam passando necessidade. Ah, Bira, então você está passando necessidade, você quer uma ajuda, né, de cesta básica? Não, pastor, não é nada disso, pastor. É porque eu estou indignado mesmo. Eu estou aqui 2 meses sem dar dízimo, o senhor não chamou minha atenção. Eu nunca vi isso. As igrejas que eu passei, rapidinho já seria chamado a atenção.
Eu falei, bom, Bira, aqui a gente não faz isso, eu não fico vendo quem dá, quem não dá, mas deveria fazer. Foi o que ele disse, né? Então são situações assim, né, inusitadas que a gente no pastorado passa. Eu tenho muitas histórias sobre questão de dízimo, e eu só vejo o seguinte, irmãos: quem pratica é abençoado, irmãos. Agora é claro, Deus ama quem dá com alegria, né? Se a pessoa dá de má vontade, se ela dá só para o pastor saber que ela deu, não é assim, irmãos. Agora, não se prenda a dízimo. Eu não me prendo a dízimo, eu estou dando além do dízimo, irmãos. O que eu tenho ofertado aqui vai além dos meus proventos em 10%. Além. Amém, irmãos? Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu quero obedecer à palavra de Deus. Ontem o missionário Reginaldo disse uma coisa no culto doméstico, que eu fiquei emocionado e ao mesmo tempo em oração, para que eu não me envaidecesse, né? O missionário disse: pastor Alan, sabe por que o senhor é o meu pastor? Porque eu vejo no senhor um homem que quer obedecer a Jesus Cristo. Alguém que não importa o que digam, o senhor quer obedecer a Cristo. E por isso eu lhe admiro e eu quero sempre ser pastoreado pelo Senhor aqui na terra. Abaixo de Cristo, né? Claro, nosso pastor é Cristo, sumo pastor. Entende, irmãos? Então, que este seja o teu desejo, é o meu desejo. O que eu tenho não é meu, o que eu tenho é de Cristo. Não almejo riqueza, não almejo casa própria, não almejo carro zero. Não almejo, irmão. Se vier, é bem-vindo. Mas se vier, também não é meu, é de Cristo. Compreenderam, irmãos? É assim. Então, meus irmãos, e Deus nos guarda, sabe? Eu já disse aqui, até brinco com isso, por 2 vezes já, voltando para casa, tanto quando eu morava lá no bairro de Miriambi, quanto morando aqui no bairro de Laranjal, por 2 vezes, nós fomos abordados por bandidos na moto, cujo garupa apontou a arma para a gente. 2 vezes, apontou a arma e do nada, desapontou e foi embora, do nada. Sabe, a primeira vez apontou direto para minha esposa, a segunda vez apontou direto para mim. Apontou, olha, e Deus me deu uma paz, uma tranquilidade, tanto numa quanto na outra. O que eu fiz? Fui parando o carro. Tem gente que nessa hora iria acelerar. Não faça isso, amém? Não faça isso. Eu soube de um irmão aqui que fez isso e foi terrível, porque passou por cima de quebra-mola toda, a esposa bateu a cabeça no teto do carro, caiu no outro banco, na hora que ele fez a curva, o carro quase capotou, e podia ter levado o tiro, né? Então não faça isso, né? O Senhor Jesus nos ensinou o quê? Se alguém que quiser te levar a capa, dê também a túnica, amém? Deixa levar bens materiais, Deus dá de novo. Mas Deus nos guardou, compreende, irmãos? Deus nos guardou. Não se apegue aos bens materiais e Deus vai guardar você. Porque aí Deus não está protegendo os teus bens, porque Ele não tem compromisso nenhum com os teus bens, nem com os meus. Deus tem compromisso com aquilo que é dele, amém? Então entregue tudo a Ele, se desprenda em nome de Jesus e seja feliz, amém? Para a glória de Deus.